Sejam muito bem-vindos ao Faz o Seguinte, o podcast da SXS. Eu tô com um convidado super especial aqui hoje e a gente vai abordar vários temas sobre estratégia, visão de negócio, curiosidades e tudo o que o mundo do negócio traz para nossa vida. Sou o Rafael Seixas, CEO e fundador da SXS Group, empresa de marketing, vendas, tecnologia e filmes. E a gente tem hoje um convidado super especial que vai abordar sobre o tema do mercado que mudou de forma brutal, que é o setor automotivo. A gente viu a saída da Ford da produção no Brasil, mudanças no setor, crédito, juros altos, tecnologia embarcada, novas linhas de carro e principalmente uma virada que todo mundo sente. O carro de entrada deixou de ser de entrada. O preço subiu, a régua do valor mudou e o consumidor ficou mais exigente. E por isso, nosso convidado para abrir esse bastidor, a visão e os desafios, né, e as oportunidades do dia a dia, recebo aqui o Paulo Noronha, CEO da Econorte Forte Kia, na região do Vale do Paraíba, Caraguatatuba, São José dos Campos. Paulo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Rafael. Obrigado pelo convite. Foi uma honra muito grande receber o convite de participar aqui do podcast da SXS. Fiquei muito feliz com o seu convite. Você é uma pessoa que a gente gosta e admira muito. Então, eu te desejo aí muito sucesso sempre. E esse podcast que é o seguinte... É isso aí. É o podcast de quem faz acontecer, né, Paulo? E não é à toa que o convite foi feito para você. Na verdade, é uma honra para nós poder ter a oportunidade de estar te ouvindo, né? Não tenho dúvida que você tem muito o que compartilhar de desafios, de visão. E agradeço sua participação por estar aqui com a gente. Um abraço também para a Bi e para o Ricardo, que sem dúvida vai acompanhar a gente de perto com tudo que a gente vai abordar aqui. Vamos começar aqui para entender um pouco, para a gente começar, né? Para a gente esquentar os nossos motores aqui do podcast. Qual que foi a maior mudança que você viu no comportamento do cliente na hora da compra nos últimos anos? Ô, Rafael, a maior mudança é a introdução da internet. Eu estou no mercado há 22 anos, né? Então, a mudança foi a maneira como o cliente procura o carro. O cliente nunca sai para ir a uma concessionária sem antes ele consultar na internet os carros, as concessionárias, as marcas que tem no mercado e tal. Aí vem um lead... Esse lead você responde e daí esse cara vai à loja já mais ou menos definido com o carro que ele quer comprar. Sim. Essa foi a maior mudança e o maior desafio, porque a gente estava acostumado a trabalhar de uma forma e tudo que é mudança não é fácil, né? Então você tem que ter agilidade para se adequar ao novo mercado. Sim. A jornada do cliente mudou durante todos esses 25 anos, o consumo de mídia mudou, então você fazia algo que chegava nas pessoas, depois não chega igual. Você tinha ativações da marca, que a pessoa tinha, vou no final de semana, na sexta, no sábado, eu vou visitar concessionárias para ver o carro. Você acaba com isso, ele começa a ver vídeo para ver se o influencer, o que ele acha do carro, pessoas que compraram aquele carro. Depois, se faz sentido para ele, ele entra no site da concessionária ou nas campanhas. Realmente a jornada ficou muito mais complexa, né? E desafiadora, porque ele começa, mas eu tenho essa proposta aqui, mas e esse valor? Tipo, ele nem foi te dar oportunidade dentro da loja como você tinha antes. Sentiu o cheiro do carro novo, já emociona ali para facilitar a negociação. Esse desafio aumentou, né? Sem dúvida, sem dúvida. O desafio aumentou muito e a pessoa tem acesso ao Brasil inteiro. Então, a pessoa vai lá e acessa o carro, mesmo da nossa marca, sim, com um estado, por exemplo, como o Distrito Federal, que não tem PVA. Não paga IPVA. Então, como é que você vai concorrer com um estado que não paga IPVA, sim, no preço? Sim, quer dizer, é uma coisa complicada. O Brasil é desigual na questão de impostos. Tem ICMS mais caro em alguns estados, perfeito, menos caro em outros estados. O que impacta diretamente no valor do carro. Impacta no valor do veículo e fica complicado porque a pessoa acessa tudo. Então, não é fácil o desafio da gente trabalhar dessa forma. Perfeito. E para a gente entrar, antes de falar mais sobre as concessionárias, as marcas, eu queria saber quem é o Paulo fora dela. A gente teve a oportunidade de conhecer um pouco, mas como que você se formou, sua educação, sua visão? Você é nascido em Caraguá, não é? Conta um pouco quem é o Paulo fora da concessionária. Vamos lá, Rafael. Eu sou nascido em São Paulo, sou paulistano. A família nossa é toda de São Paulo, a gente é de São Paulo. O meu pai era um advogado
E a gente tinha casa em Caraguá de férias. E Caraguatatuba era uma casa de férias. E quando eu tinha 7 anos, os meus pais mudaram para Caraguatatuba. Resolveram levar a família para viver. Meu pai não queria que a gente ficasse muito urbano. Então, para viver a praia, para jogar, a gente ficava na televisão em São Paulo, na época, branco e preto, né? Aqueles móveis enormes. E aí ele foi advogar em Caraguatatuba, na parte de terra. Ele gostava da parte de uso capião, essas coisas que tinha muito na época lá no litoral. Legal. E aí nós crescemos lá. Meus pais separaram quando eu tinha 15 anos e eu falei, puxa vida, vai ficar difícil a vida e tal. E resolvi abrir uma imobiliária. Com 15 anos de idade, eu abri uma imobiliária junto com um amigo que tinha 21. Recebi um dinheiro da minha avó, porque a minha avó falava, quando vocês se formarem, eu vou dar o consultório ou o escritório para vocês. Aí ela me deu uma quantia, mas assim, tipo $2.000 hoje. Ela deu com medo, né? O cara de 15 anos quer abrir uma imobiliária. Só que ela me falou, Paulo, é o seguinte, eu vou te dar esse dinheiro agora, só que você nunca mais vai pedir nada para ninguém, nem para os seus pais, nem para mim, nem para ninguém. Esse dinheiro é o último dinheiro que você ganhou da família, o que você tem. É o único dinheiro que você vai ter para você tocar a sua vida. Você optou por isso, você quer abrir uma imobiliária, não quer estudar. Então você abre com esse dinheiro, que era um dinheiro pequeno. Sim. Na época lá era 1 para 1, né? O dólar, né? Não. Eu tô falando em valores de hoje. Seria como hoje você ter R$10.000. Entendi. Entendeu? Okay. Eu tô corrigindo. Perfeito. Era uma quantia pequena para começar um negócio bem pequena. Mas a gente alugou um imóvel, pintou, acabou o dinheiro. Entrou um cliente na imobiliária, alugou uma casa para temporada, nós ganhamos um dinheirinho ali, compramos móveis, porque esse cara entrou, não tinha móveis e não tinha telefone. Eu liguei pro proprietário da casa do Orelhão, na praça, que era do lado. Boa. E aí a gente começou com a imobiliária e tal. Ali eu fiquei sócio do Renato, que é meu grande amigo até hoje. Durante 9 anos a gente foi sócio e o Renato é dono dessa imobiliária até hoje. Tivemos juntos domingos, somos grandes amigos, temos uma história juntos aí, muito legal. Daí, nesse meio de tempo, eu sempre gostei de empreender. Então eu fiz uma danceteria lá em Caraguá que chamava Bora Bora, que era uma balada na época. Na verdade, não era nem danceteria, era uma lambada. Peguei professores lá em Porto Seguro, junto com 4 amigos. Eu idealizei o negócio, chamei uns amigos, porque a gente não tinha noite lá em Caraguá. Perfeito. Então nós fizemos um negócio que a gente levou o público de Ubatuba, de São Sebastião, de Ilhabela, de São José dos Campos. O pessoal tudo frequentava lá. Que legal. O Bora Bora, que era o nome da nossa lambateria na época. Tudo a ver com o litoral. Nesse meio de tempo a gente fez essas coisas, entre a imobiliária. Tive loja de moto nesse meio de tempo e tal. E abri com meu irmão, comprei um irmão meu que é surfista. Eu já fui surfista, mas ele era o surfistão da família mesmo e tal. E ele me chamou para comprar uma loja da OP. Compramos juntos essa loja da OP. E ali continuamos com os 14 anos sócios, fizemos várias lojas. Hoje ele até fechou algumas unidades, mas ele ainda tem 2 lojas importantes da Água do Mar, que era uma surf shop. Então a gente vendia aquelas marcas grandes de surfwear, com exclusividade. Era uma coisa muito legal. Ficamos sócios 14 anos até que eu não aguentei mais. Eu já tinha um patrimôniozinho e tal. Eu vou mudar de vida, eu não aguento mais comprar roupa, vender roupa, essa coisa de loja. Sabe quando te dá um... Sim, é uma dinâmica diferente. 37 anos de idade. Aí vendi a minha parte para o meu irmão. Quando foi... No dia seguinte, o Antônio Carlos me chamou para ser secretário de turismo. Não, você vendeu sua parte, estou precisando de secretário de turismo e tal, o prefeito de lá, que era muito meu amigo. Estou na Secretaria de Turismo, depois de 2 meses, surge para o Antônio Carlos a Ford, a marca Ford. E ele falou, pô, e tal, não sei, ele teve concessionária há muitos anos, ele foi dono aqui da Chemaralto, ele foi dono da Fiat de Aparecida, não sei se é Aparecida ou Guará, acho que é Guará, e, enfim, ele já tinha tido várias concessionárias, inclusive em Caraguatatuba, ele já tinha tido GM, Fiat, tinha parado e era o prefeito da cidade. Aí surgiu a Ford, chamaram ele para fazer o prédio da Ford e ser sócio. Aí ele me chamou e falou, pô, você quer? Vamos junto. Aí ficamos sócios 11 anos
E eu já estou 11 anos sozinho, fazem 22 anos que eu estou nessa jornada de veículos. Então a minha vida comercial é essa. E a minha vida de lazer, eu sou o cara que, só para concluir aqui, Rafael, que preza muito lazer. Gosto de passear, adoro família, adoro estar com a minha família. Enfim, eu sou um cara família, eu sou uma pessoa de Deus. E então a gente preza muito família, a gente quer estar junto, gosto do lazer, gosto de passear. Enfim, esse é o Paulo mais ou menos. Falei da minha vida comercial e um pouquinho da... Mas tudo que você falou tem muitos elementos muito marcantes, né? A visão, atitude, proatividade, coragem, né? Valores familiares e religiosos. Sensacional. Obrigado por compartilhar e, sem dúvida, isso molda, né, e te direciona até hoje. Também é muito bom, lá no Canto do Forte, aquele ceviche, né? Aquilo lá é um lazer muito bom. É o Canto Bravo. Canto Bravo. Canto Bravo. O ceviche do Canto Bravo é uma beleza. Meu amigo Ari, hoje ele é presidente da Associação Comercial lá de Caraguatatuba, o dono do quiosque. Que legal. Não, é sensacional. Fantástica. E aquele ceviche é único. Não tem igual. Fica na... Qual a praia? Na Martim de Sá. É o primeiro quiosque da Martim de Sá. Muito bom mesmo. É saborosíssimo. Recomendo para quem estiver em Caraguatatuba, vai lá experimentar o Ari. É um ceviche de mão cheia. E pelo que eu entendi, assim, você tem muitos valores que te norteiam. Tem algum valor que você não negocia na gestão, atendimento, na sua condução durante toda essa trajetória? Tem sim. Tem sim. A gente... O tripé da gente, eu falo isso na rádio lá, porque a gente faz ainda propaganda em rádio. Sim, eu digo, porque hoje a gente está muito mais voltado para mim no digital do que na rádio. Mas a gente ainda faz rádio. Sim. E é legal. Sim, as pessoas ouvem rádio. Sim, tem gente que ouve rádio. Ouvem bastante. Então eu falo que é honestidade, seriedade e qualidade. Os pilares da Econorte, né? Então, a honestidade é tudo. É tudo numa empresa. Você vai lá, você tem que vender o carro falando o que é. Eu não abro mão disso. Ninguém tem que mentir dentro da minha empresa de jeito nenhum. Se mentir, tá fora. Isso aí. Então, o cara já sabe que ali não pode inventar nada, não pode falar nada que não seja. Tem que falar o que é. Né? E isso é o meu princípio de vida. É o que é. A gente não tem que ocultar nem que falar mais do que é, perfeito, de jeito nenhum. Então, né, seriedade é a seriedade. É o compromisso. É o compromisso que a pessoa tem que ter, né? Perfeito. E qualidade no atendimento. Eu falo para eles, Rafael, por exemplo, você está na sua casa, chega uma visita. Você recebe a visita, sentado ao sofá e tal, papapá. Aí a visita vai embora. Você não fica sentado e dá a mão para a visita, né? Você levanta e acompanha a visita até a porta. Sim. E é isso que tem que fazer numa loja, numa concessionária, sim, em qualquer comércio. Você tem que acompanhar a sua visita até a porta. E hoje, também, agora já estendendo um pouco, indo além da sua pergunta, essa questão de leads, você tem que responder desta forma, como se você estivesse atendendo uma visita na sua casa e levando, sim, até a porta. Exatamente. Entendeu? Então, é isso. Então, esses pilares a gente tem e muitos outros que eu agora não legal, foge. Legal. Mas assim, eu acho que isso representa a consequência do sucesso e de tudo que você construiu até aqui por causa desse compromisso com valores que são importantes. Isso é para a vida, né? É que hoje reflete dentro dos negócios. Falando um pouco do mercado automotivo, né, até para a gente entender o que mudou de verdade, se você tiver que explicar para um leigo o que mudou no mercado nos últimos 5 anos para cá. A gente falou sobre jornada de compra, ficou complexa, mas não foi só isso. Também a leitura é que teve outras mudanças, né? Os canais ficaram mais complexos, né? Escuta rádio, mas também tá no digital, aí vê televisão, segue um influenciador, ficou mais complexa a jornada. Mas teve outros elementos, né? A tributação, teve linhas de carro que parou de ser fabricado porque a conta já não fechava mais para fabricante. O que mudou nesses últimos 5 anos? Você falou mais ou menos o que mudou. Houve uma invasão de marcas no Brasil enorme, no mundo, até por causa da quantidade de marcas de carro que a China resolveu desenvolver. Sim. Então, houve a invasão chinesa no mundo inteiro. Eu não digo no mundo inteiro porque, por exemplo, os Estados Unidos não deixa entrar. É muito pouco que tem lá.
alguns países restringem até um pouco a entrada dos chineses, porque é uma competição, se você for ver, até um pouco desleal, porque os caras têm o governo por trás bancando, né? Então é um pouco... E não tem o formato trabalhista, direitos trabalhistas. Então, assim, o seu custo operacional fica de uma forma muito acessível em relação a outros modelos. Né? Exatamente. Tem todos esses fatores que a gente conhece que fica difícil da indústria automobilística acompanhá-los. Mas eu acho que, assim, devido a essa entrada, aumentou muito a oferta, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que a pessoa tem que procurar, é lógico, onde ela está comprando o carro. O lugar onde ela está comprando, a concessionária, ela deve comprar na concessionária e analisar a vida daquela concessionária, saber onde ela está comprando. E escolher bem a marca. É lógico que a marca ainda influencia. Não é porque eu represento uma Ford que tem mais de 120 anos, mas são 120 anos de história. Né? Você pega uma GM que tem 100 e tantos anos de história, uma Mercedes, enfim, eu estou falando de marcas americanas, marca alemã, até as francesas, então essa história conta, né? Sim, total. Tem que contar. Mas não menosprezando o que os chineses estão fazendo, porque eles estão fazendo carros bons, não estou dizendo que não sejam bons. Mas você deve analisar isso, o tempo que tem as empresas, a qualidade dos veículos, que hoje é difícil achar um carro sem qualidade no mercado. Sim, sem dúvida. Até tinha, no início da introdução no Brasil, esse receio, né? De algumas marcas que não tinham pós-venda, não tinham uma estrutura, não tinham... poderia dar dor de cabeça para o cliente, mas rapidamente conseguiram resolver isso e acaba ampliando muito o mercado, né? Sem dúvida nenhuma. Mas que é bom analisar as concessionárias, o tempo que tem a concessionária, a credibilidade da onde você está comprando, é bom. Perfeito. Se a gente for olhar hoje, por exemplo, dentro dessa janela de 5, 10 anos para trás, o que mudou? O crédito, os juros, o custo industrial, a tecnologia, os impostos ou até mesmo o câmbio? Porque muitos dos carros são importados, né? Alguns são fabricados no Brasil, outros não, até por causa de uma questão de tributação para a conta fechar. O que você sentiu que teve muito mais mudanças em fatores que a gente acaba não conseguindo controlar, né? Que são fatores externos, mas que você sentiu que impactou o seu segmento? Rafael, o Brasil é uma loucura. O Brasil é uma loucura. Desde que eu estou nesse negócio de 2004 para cá, tiveram inúmeras mudanças de política, de políticas econômicas, de presidentes, de coisas. Então, cada um que entra, ele muda tudo. Muda todas as regras. É por isso que esse país está desindustrializando. Sim. É uma judiação, mas estão levando as empresas para fora do Brasil. E a gente sabe que o Paraguai cresceu o ano passado o dobro do que o Brasil, às custas do Brasil. E a gente tem que assistir isso e falar, tô vontade de ir para o Paraguai fazer uma empresa lá. A verdade é essa. Infelizmente, o Brasil está nesses termos. Eu fico muito sentido porque eu amo esse país. Eu nasci nesse país aprendendo a ser patriota. O meu pai era um grande patriota. A gente nasceu gostando da pátria. A gente tocava o hino nacional, cantava o hino nacional todos os dias na escola. A gente tinha no 7 de setembro, todos os carros tinham a bandeirinha do Brasil. Enfim, a gente nasceu acreditando onde sendo vive, né? Patriota, né? Minha mãe rezava com a gente, pedindo pelo nosso país. Era assim que funcionava. Então a gente nasceu patriota. E assistir o que a gente está assistindo hoje no Brasil, para mim é muito difícil. Sim. E eu sempre creio, eu sou positivo que vai melhorar, mas a gente não pode ficar olhando só a política ou a tributação ou tudo que está acontecendo, porque você pira e você para o seu negócio. Porque se você for ver o quanto você está pagando para o governo e o quanto você está ganhando, o risco que você tem, a responsabilidade que você tem em cima de um negócio que você movimenta milhões ali por mês, e o governo só ganha, e se você perde, ele não perde, ele continua ganhando, você tem que pagar para ele ainda, é muito difícil, mas isso é assim. É o melhor sócio que existe. Melhor para ele. Melhor para ele. É o melhor sócio que existe para ele.
Então, o que acontece? Você tem que focar muito no seu negócio, você tem que focar no que você quer, você tem que focar na sua empresa, você tem que avançar, porque senão... Desviar dessas pedras, desses desafios. Desviar dessas coisas, procurar avançar, mas é uma luta insana. É uma luta diária. Diária. Antigamente a gente matava um leão por dia, hoje está matando uns 3. Sim. E agora com essa reforma tributária, então, uma loucura. Ficou mais... Hoje está o contador... A gente tem o contador da loja, tem mais uma empresa externa que... eles estão agora, toda semana, uma vez por semana, com a minha contabilidade, a contabilidade externa, para ir acertando... Para dar o cara crachá ali. Para ir acertando para acompanhar a tributação. Perfeito. A sua visão, eu compartilho dessa visão, acredito nisso. A gente teve um episódio aqui que a gente falou muito do potencial que o Brasil tem, né? Na hora que a gente olha o histórico, a trajetória do país, você vê que a história se repete, infelizmente. Mas em compensação, por outro lado, é um país que poderia estar brigando com os grandes de uma forma espetacular. Não tem terremoto, tem uma economia gigante, tem uma capacidade produtiva gigante, mas não dá para produzir laranja e fabricar fora e depois importar o suco. Então, essa capacidade para ela transformar em PIB, ela tem que ser bem executada. E um dos desafios, que você já trouxe isso bem explicado, é essa questão do modelo político de 4 anos, que na verdade são de 3 em 3, porque um é só campanha. E aí o país ele não tem uma consistência de voo. Então, entra um, voa, tá voando, desce, porque o outro quer derrubar esse avião. Aí ele volta, sobe, dura 3 aninhos. Então, fica nessa oscilação e o PIB, a economia não anda. O país fica nesse modelo operacional que a gente vive. É um país extraordinário, eu acredito muito na sua capacidade também. Mas esse modelo meio que autossabota o próprio país, sabe? Não tem um projeto de país, né? Independente do lado, se é centro, se é direita, se é esquerda. Não tem um projeto. Tem um projeto do eu, né? Do que o eu acredito. Exatamente. E aí acaba flutuando de uma forma muito baixa e não pegando altitude como outros países estão pegando, né? Enfim. Esse é o desafio. Muito por culpa nossa também, porque o povo brasileiro, ele é um povo que aceita demais as coisas. Porque o povo que tem que governar o país de acordo com a sua vontade. E o brasileiro, ele é pacato. A gente aceita as coisas. Uma época, Rafael, eu até pensei, falei, por que o empresariado não para de pagar impostos federais? Você tira o governo que tiver, os caras sem dinheiro. É uma maneira pacífica de manifestação. De você manifestar e tirar um governo. Agora você vai falar, nem todo mundo adere? Não, nem todo mundo adere. 50% aderir já tirou. Já tirou. Entendeu? Já tirou. Não, todo mundo pagando já tá faltando? Exatamente. Mas se 50% aderir, tira. Entendeu? Você assume o governo. Eu acho que o Brasil está nesse ponto. A gente tem que ter nós, como povo, temos... Isso é uma hipótese. Sim. Mas e até uma coisa, sei lá, talvez não muito factível. Mas a gente tinha que ter atitude para não deixar que aconteçam as coisas. Eu viajei para Seul. Eu fui representar o Brasil lá na Kia, em Seul, e era uma convenção que foi um concessionário de cada país do mundo. Legal. E aqui da América do Sul, que era a mesa que eu ficava, né? Eu era o único que falava português, porque todos falam espanhol, né? Então, ali tinha um representante... Aliás, da Colômbia, a única que tinham 2 representantes, porque a capital lá, Bogotá, tem 2 concessionárias da Kia. E aqui no Brasil... Eu fui representando, tinha um representante do Chile, um da Argentina e um do Paraguai não tinha. Eu acho que eram esses, talvez eu esteja esquecendo algum aí. Mas esses países, nossos vizinhos, que a gente tem até como países, a gente tem assim, os caras são para trás da gente. Eles acham um absurdo o brasileiro deixar acontecer o que está acontecendo no Brasil. Então, nós, como população, como povo,
Nós temos uma culpa grande do que está acontecendo. E a gente tinha que se movimentar para isso. Mas isso é uma outra... Mas talvez isso seja aquela teoria, sabe, do sapo? Que a água começa a esquentar dentro da panela e você não percebe que a água está quente. E na hora que vai ver, já virou um ensopado de sapo. E quem tá fora falou, tá pegando fogo essa panela. Né? E o sapo não pula de dentro da panela. Talvez seja um pouco disso. E talvez também da questão da falta de educação, consciência sobre esse tema. Porque as escolas não abordam. Muitas famílias não abordam. Algumas abordam. E aí, onde que vai abordar? A política, por si só, ela busca narrativas. Então, cada um puxa para o seu lado. Então, não tem uma visão. Mídia, ela também tem seus partidos. Então, na prática, a pessoa ela tem que desenvolver esse conhecimento, esse senso crítico e também se posicionar. Mas tá tudo bem, não vai me impactar. É uma mentalidade que hoje reflete a maioria, né? Porque a política você não vê a instantâneo, né? A inflação não é instantânea, né? O perder poder de compra não é instantâneo. E aí entra naquela questão que a pessoa acha que não é dela, mas é culpa de outro. E que ela não tem nada a ver com isso. Na verdade, ela tem, né? A pessoa tá representando ela. É um desafio, porque isso nasce na educação, né, Paulo? E seus pais, por exemplo, formaram a sua visão para isso, como você formou os seus filhos. Não foi necessariamente a escola. Mas a escola, na época, aboliram matérias como, por exemplo, a gente tinha OSPB, Organização Social e Política do Brasil. Essa matéria não existe mais. Eles aboliram tudo que se referia à pátria. Sim. Isso foi abolido do ensino. O ensino hoje tem que sofrer uma reestruturação total para que a gente tenha uma nação melhor daqui a uns 20 anos. Perfeito. Porque as pessoas não estão sendo... As pessoas saem de faculdade sem saber escrever. Hoje em dia, o cara sai de faculdade sem saber escrever. Então, popularizaram... O ensino fundamental antigamente servia como a faculdade serve hoje, né? Porque te desenvolvia tanto, né? Era uma barbaridade. Tinha que estudar mesmo, né? Hoje, minha mulher foi professora, né? No município e no estado. Você tem que passar o aluno. Tem que passar o aluno. Não pode reprovar o aluno, até porque tem custo. Mas e aí, que é isso? Então por que tá lá, entendeu? O que fizeram com o ensino no Brasil é uma judiação. Voltando para o setor automotivo. Vamos voltar pro tema. Pro tema, que reflete talvez um pouco desses elementos que falamos, mas por que o carro de entrada hoje, que era para ser popular, não é mais popular? O que ficou tão caro? O que compõe essa conta hoje para estar tão distorcido? Um carro de entrada antigamente era 30 mil reais. Hoje você parte da casa de 60, 70, né? Principalmente dos novos. Eu não lembro quem foi o presidente que fez o carro de entrada, que sugeriu o carro de entrada. Eu sei que na época era para ele custar $7 mil. É isso aí, mais ou menos. Uns 35 mil reais. Eram $7 mil. Mas era outra época, eram carros que não tinham nada. Ele tinha o vidro era maçaneta, ele não tinha ar-condicionado, não tinha direção hidráulica, ele não tinha nada. Ele era um carro... Tinha freio porque era obrigatório? Freio porque era obrigatório. Hoje em dia não, hoje a indústria, veja bem, hoje até... As leis fazem com que os carros encareçam, porque hoje você tem que ter um controle de estabilidade, que é um item de segurança fundamental. Você tem que ter airbags em todos os carros, você tem que ter uma série... Só os quesitos de segurança já não se faz mais um carro com $7 mil, só por causa dos quesitos de segurança. Aí entra que as pessoas estão tecnológicas. Ele quer ter uma telinha ali para ele parear o Waze, porque hoje também você não anda mais sem o Waze. Eu fico pensando como é que eu andava em São Paulo quando eu ia fazer negócio e fazer as coisas em São Paulo, a gente andava em São Paulo com o mapa da 4 rodas no porta-luva do carro e... parando em postos os caras de postos de gasolina já olhavam de cara feia porque sabia que estava parando para pedir informação. Pedia-se informação em posto de gasolina. E a gente se virava. Hoje você perde a noção da direção porque você tem um aparelhinho ali, então todo mundo quer. Sim. Então a verdade é essa. Então a tecnologia encareceu o carro, os itens de segurança encareceram o carro. Então hoje o popular ele tem que ser um carro que vai custar
a régua subiu, exatamente. Tá. Isso até por demanda e necessidade. Eu vi uma pesquisa falando que as marcas e concessionárias olham para o Brasil e até um fator decisivo de compra pelo design. O brasileiro valoriza muito o design, interno e externo, tipo, o que o carro parece ser, independente se ele é ou não tudo aquilo. Para tomar a decisão de compra. Então, talvez até isso refletiu no sentido de encarecer, né, a operação e a viabilidade de um veículo. O brasileiro gosta de carro. O brasileiro gosta de carro. O brasileiro hoje, talvez nem tanto essa geração que está vindo, mas a minha geração, você comprava carro antes de casa. Sim. Você queria ter o carro. Depois você ia ver como é que você ia comprar sua casa, comprar alguma coisa e tal. E isso era via de regra, né? Então o brasileiro gosta de carro e gosta de design. Eu vou te contar uma particularidade da Ford que pouca gente sabe no Brasil, mas a Ford saiu do Brasil com fábrica. Mas ela deixou aqui, inclusive lá em Camaçari, onde era a fábrica dela, 2.000 engenheiros mecânicos brasileiros que fazem projetos de carro, de design de carro e de peças para o mundo inteiro. A Ford considera que os engenheiros brasileiros são os melhores do mundo. Então, isso é uma coisa que a Ford ainda tem no Brasil hoje 3.000 funcionários, mais ou menos, muito em função desses 2.000 que são engenheiros mecânicos, trabalham só em desenvolvimento de tudo, inclusive elétricos. A maioria do que você vê da Ford do mundo é desenvolvido no Brasil. Essa eu não sabia. Pouca gente sabe disso. Legal. É bom saber isso, porque assim, na verdade é muito mais uma estratégia de modelo de negócio, né? Porque a fabricação, por tributação, enfim, todo o mecanismo ali de viabilidade daquele veículo para que ele chegue na ponta atrativo também, né? Porque ele poderia produzir aqui, mas aí não ia vender pelo valor, né? Que você teria que aplicar tudo. E conseguir ainda manter uma estrutura operando. Mas não tenho dúvida também que foi um desafio para vocês, né? Pensando como concessionária. Porque o cliente, no dia seguinte, entende que a Ford marca inteira tá saindo. Que o pós-venda tá saindo, que peças não vão achar mais do veículo, se ele é um carro novo ou seminovo. Então, eu acho que foi um desafio também vocês poderem comunicar e se relacionar com os novos e até os clientes da marca, né? Mas isso foi um desafio que já está superado. Hoje a Ford naquele momento, né? Naquele momento foi muito difícil. A gente passou um bocado, né? Sim. O dia que ligaram para mim da Ford... Por que ligaram para mim da Ford? Ligou um diretor, que é até meu amigo, ele ligou para me falar. Por quê? Porque eu tinha concessionária em Taubaté. Sim. Taubaté tinha fábrica. E os lugares que tem fábrica tem CUT. Aí os caras vão foram na frente da minha concessionária para fazer barulho. Entendi. Assim como na frente da fábrica. Então eu fui o primeiro ou o segundo a saber. Talvez os caras lá da Bahia, de Camaçari e de São Bernardo tenham sabido antes. Eu digo os concessionários, sim, né? Sim. Mas essas lojas que têm fábrica foram as primeiras a saber. Perfeito. Mas isso chegou a impactar estoque, oferta, comunicação, expectativa do consumidor? Como que você enfrentou esse momento? A Ford e todos os concessionários enfrentaram de frente. E eu, Rafael, tinha certeza que a Ford não ia deixar a gente na mão. Eu sempre acreditei muito na marca Ford. Eu gosto da marca, eu admiro... Você consome a marca também. Eu consumo a marca, eu admiro o Henry Ford, uma barbaridade. A Ford é uma senhora de uma marca, ela é uma coisa pro mundo importante. Sim. Então o Henry Ford inventou a produção em série. Quer dizer, a produção em série serviu para tudo. Para tudo que é fabricado é em série. Mas ele foi o primeiro a fabricar em série e fabricar carro. Quer dizer, é um marco histórico que nunca vai deixar de surpreende existir. Até hoje, né? Então, quer dizer, essa e muitos outros. A Ford é de vanguarda. Então, eu fiquei tranquilo. Falei, a Ford realmente vai dar jeito nisso. Só que a gente amargou aí uns 2 anos de sustentar meio que a loja e para manter o negócio. Não foi fácil, não. Hoje, graças a Deus, a Ford é um excelente negócio. Perfeito. A gente vai entrar nesse ponto até para falar dessas novidades que a Ford trouxe, né, na sua linha atuais. Mas antes da gente ir para esse tema, eu acho que uma lição aqui também é entender você como parte da cadeia, né, acreditar nela
E também ter rotas alternativas, porque você deve ter trabalhado muito para manter o cliente, trazer novos, aquele que vinha do lead, que possivelmente veio menos, porque ele para de se interessar pela marca porque acredita que ela vai sair. Se eu não me engano, o Ford Ka naquela época ele era o carro mais emplacado, né? Ele concorria ali com HB20 e Onix, eram os top 3. Né? Exatamente, os top 3. Os top 3. Então, assim, de emplacamento Brasil. E isso acabou refletindo, como você trouxe, um desafio, mas também, né, falando, a marca nos Estados Unidos ela é gigante. Então, assim, seria muito estranho ela não continuar. Ela teve só ter uma adaptação do modelo de negócio. E aí a gente pode até pegar o gancho aqui trazendo essas novidades, né? Acabou trazendo SUVs, picapes, híbridos, o próprio Mustang, as linhas elétricas. Você entendeu que esse também é um novo momento para o setor automotivo? Porque tudo era combustão, tudo era na manivelinha, não tinha... Agora, parte de uma linha de entrada diferenciada, tem linhas como o Bronco, o próprio Mustang, as linhas familiares, que a Ford também é muito forte. Fala um pouco dessa visão americana que reflete e é um sucesso no Brasil, enfim, em todo lugar que ela entra. Certo. A ideia da Ford é realmente trabalhar só com carros que a gente chama de premium. Ela abandonou o carro de entrada e passou a ser uma marca premium. Você falou dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a Ford, a F-150 é o carro mais emplacado nos Estados Unidos há mais de 40 anos. É uma barbaridade o que vende de F-150 naquele país. Você vai no Texas, só tem F-150 em todo lugar. Então, é uma marca muito consagrada lá, né? Lá e aqui no Brasil também, porque no Brasil a Ford foi a primeira, acho que a primeira, foi a primeira a vir para o Brasil. Sim. Então, ela é uma marca que tem desde sempre no Brasil, né? E traz modelos sempre muito modernos e alinhados. Não é uma marca que vive de passado, né? Sempre foi muito de vanguarda. Ela é uma empresa de vanguarda. E até essa mudança foi uma coisa que surpreendeu o Brasil inteiro e talvez o mundo aí com essa atitude dela. E essa atitude dela não é só no Brasil, quer dizer, ela está mudando no mundo inteiro esse negócio de carro de entrada. Ela está fabricando quase que no mundo todo já só os premium. Então, ela mudou realmente. Ela teve que se reposicionar. A característica é picapes e SUVs de luxo e sedã, alguma coisa também, mas de luxo. Sim. O Mustang, que é fabricado no mesmo lugar desde 1964, e eles não deixam fabricar Mustang em qualquer outra fábrica da Ford no mundo, eles não abandonam. Fica nos Estados Unidos? A fábrica? Nos Estados Unidos, em Detroit. Legal. Então, a F-150 tem outras fábricas no mundo que fabricam, e todos os carros têm, mas o Mustang eles não abrem mão, ele é fabricado lá. Ele é fabricado lá. Eu lembro que eu dirigi um em Caraguá, nasceu lá, é diferente. É uma delícia, é uma sensação. Ali é um carro... de experiência. É uma experiência, é uma sensação maravilhosa. É um carro fantástico, difícil de descrever. Então é isso. Hoje o portfólio da Ford hoje está fantástico. Quer dizer, ela tem... Vou começar, na parte de caminhonetes, a gente tem a Maverick, né? Sucesso. Que é um sucesso, está fazendo um sucesso cada dia maior. Tem a híbrida e tem a combustão. Aí a gente tem a Ranger, que tem... Eu acho que uns 10 códigos de Ranger. Você vai desde a de trabalho, desde a cabine simples, que foi lançada agora, até a Limit V6, que é um carro de mais tecnologia que tem no Brasil desde que lançou e ninguém supera, né? A expertise de fazer caminhonetes da Ford ninguém tem no mundo inteiro. Né? Referência, né? Aí tem a Ranger, aí você vai ter a F-150, que é o que eu falei, o carro que mais vende nos Estados Unidos há 40 anos. Ela é impressionante, né? Isso mas a Ranger, ela tem eu falei, ela tem muitos códigos. Então vai desde um carro de trabalho, um carro de 200 mil até um carro de quase 400 mil. Entendi. Nesse meio ela tem um monte de coisas. Aí você tem o Mustang, que é um carro icônico, que vem para o Brasil atualmente, importado pela Ford desde 2018.
Ele também no segmento não tem para ele, né? Porque o custo-benefício dele também é muito bom. Sim. Ele apesar de ser de luxo, mas na hora que você vai olhar as categorias do lado dele, não entrega ele tanto é o quanto mais, ele entrega mais e não é tão caro. Tem uma curiosidade, você sabe, com certeza. O som dele é a imitação do cavalo respirando do Mustang. O ronco do motor. O ronco do motor, aquele barulho que chacoalha, assim, sabe, do Mustang, é uma projeção, uma imitação do som do cavalo, que é uma raça, né? Mustang. Quando eu vi isso, eu falei, cara, é muito bom, né? É muito bom. E até hoje, você tem vários níveis de Mustang, né? O Mustang é uma paixão, né? Tem vários níveis de Mustang. Aqui no Brasil só vem um. Só está vindo atualmente o Dark Horse. Tá. Cada vez eles trazem um modelo. Veio o Mac One, agora o Dark Horse, veio o GT, enfim, vieram vários. Tá. Né? Atualmente está vindo o Dark Horse. Mas nos Estados Unidos tem muitos modelos, muita motorização. Sim, o mais top, se eu não me engano, é o da Cobra lá, né? É o Shelby. É o Shelby. Nossa, o Shelby é uma transformação até, que não é nem... É uma homologada da Ford que faz, que é a Shelby. Tá, entendi. É uma collab. Legal. É que começa a entrar nessa linha de carro, já começa a virar emoção, né? É som, é motorização, é o ronco, é a experiência de grudar as costas no banco na hora que sai de largada, né? Mas enfim. Qual mais, Paulo? A gente acabou ficando no Mustang. Tá. Então, a gente tem a Territory, que é um carro que é um carro família, fantástico. Ele é um carro grande, espaçoso, tem um porta-malas, eu acho que o maior da categoria, num preço muito bem dimensionado, sim, que agora até... 100 e pouco, né? Oi? 100 e poucos mil. Não, ela é 220 mil reais, mas agora ela está fazendo... Tem um bônus para o usado, que normalmente dá para pagar tabela no usado, fazer tabela com a tabela, e você dando 60%, o saldo em 24 vezes sem juros. Nossa. Esse mês a política é essa. Então tá bom de comprar a Territory. Ela é o carro. Ela é uma delícia. Ela tem uma tecnologia impressionante. É um carro fantástico. É um carro... Legal. E uma curiosidade. Você falou da Territory. Ela vem para ocupar o lugar da Edge ou não? Não veio para ocupar o lugar da Edge. É outra categoria. É outra categoria. Tá. Até ela é grande, mas não do tamanho da Edge. Okay. Mas a motorização é muito diferente. São carros diferentes. São níveis ainda diferentes. A Edge está acima. Está um nível acima. Se vier uma Everest para o Brasil, aí sim pode falar que vem para concorrer com uma Edge. Legal. Mas a Territory não é para concorrer com a Edge. E a gente tem o Bronco. O Bronco é um carro... E a Ford tá... Por isso é duro falar, porque, o Bronco é um carro impressionante. Tá parecendo a seleção de 2002, né, no Brasil. Não, você tem esse atleta que é de ponta, mas também tem esse, Tem né? esse. O Bronco é um carro que ele faz mais do que um troller numa trilha, e ele numa estrada ele é um Landau, ele é uma delícia. Entendeu? Então, eu falo Landau, talvez alguns ouvintes não saibam o que eu estou falando, mas era um carro que parecia uma pluma na estrada. Era um tapete. Era um tapete. E ele é gostoso de usar e é um carro que sobe parede. É uma delícia. É sensacional. E o Brasil tem um pouco dessa característica, né? Até pelas estradas e os tipos de buraco, de não padronização. Esses carros mais altos funcionam muito bem, né? E a Ford tem uma característica muito forte nisso. Sem dúvida. A gente é bom de SUV, a Ford hoje, aqui no Brasil, está só com SUV, picape, né? Com exceção do Mustang, que é um carro... Aí é um esportivo de uma proposta completamente diferente. Sim. Mas o resto do portfólio são todos carros altos. Sim. Desde a Territory até o Bronco e as caminhonetes. Eu percebo uma movimentação do mercado para isso. Não que todo mundo virou pai de família e quer carro alto, mas o movimento Brasil virou carro alto. Nos últimos 10 anos, o carro que mais desenvolveu todos os anos e muito foram os SUVs. Que mais cresceu, eu quero dizer. Sim. Que mais cresceu no share foram as SUVs, sem dúvida nenhuma. E falando um pouco ainda sobre a sua visão, né, sobre o Brasil, ele está pronto para a eletrificação ou ainda é um processo gradual, ou você acha que é uma bolha que vai estourar? Veja bem, Rafael, o carro elétrico, eu tô com um carro elétrico daqui aí na garagem. Legal. Um EV5. O carro elétrico hoje, o que acontece? Ele é difícil de abastecer.
Então, por exemplo, eu frequento muito Londrina, minha esposa é de lá, a família dela é de lá. Eu não vou de carro elétrico para Londrina, porque são 700 quilômetros, não tenho autonomia para isso. Se eu parar num posto, eu vou ter que levar 1 hora e meia, se eu não pegar um cara na minha frente, né? Então, eu não vou com esse carro para eu passar nervoso. Então, isso vai se resolver, eu acho que no máximo até 2030 o Brasil já vai ter uma boa rede de abastecimento elétrico e muito mais rápido do que isso, porque a tecnologia está avançando muitíssimo rápido. Já tem carregador que em 7 minutos carrega um carro elétrico, na China já tem. Então, a gente vai ter isso em breve no Brasil, até você fazer toda uma rede e tal. Eu acho que até o ano 2030 você vai ter uma boa rede de abastecimento elétrico. Então, o momento está muito bom para o carro híbrido. Mas eu acho que Paulo, a minha visão é que o carro elétrico vai ser o carro do futuro. Por quê? Porque ele é um carro de construção mais simples, construção mais barata, manutenção mais barata, energia mais limpa, né? Então ele tem uma série de coisas. E ele é um carro delicioso de andar, ele não tem ruído, ele não tem nada. Então, até para a questão de poluição sonora, ele também é legal. Sim. É um carro fantástico de usar, ele é uma delícia. Então, vai ser assim. Eu acho que o futuro é capaz de acabar o híbrido. Vai ter o carro a combustão e vai ter o carro elétrico. Quem gostar de combustão vai comprar combustão, quem gostar de elétrico vai comprar elétrico. Eles vão brigar de igual para igual. Até porque eu acho que a energia vai ficar mais cara quando tiver muito carro elétrico e o combustível vai ficar mais barato para concorrer com o elétrico. Então o cara vai escolher. Lei da oferta e demanda. Eu acho que vai acontecer isso, mas isso é uma opinião muito pessoal. Sim. O lado bom é que o Brasil ele é autossuficiente em eletricidade, né? A sua capacidade geradora de energia renovável, seja por hidrelétricas, solar, enfim, tem muita capacidade. Então eu vejo que até eólica. Até eólica. No Nordeste é muito forte isso. E eu acredito muito nisso, assim. Mas ainda sinto que tem uma barreira, como você disse, né? Desse ciclo se fechar para que as pessoas sintam segurança. Mas, como também a gente já falou aqui no podcast, também tem a entrada dos BYD da vida e outras marcas chinesas, acaba acelerando também esse aprendizado do elétrico, porque nessas marcas não tem outra opção. Numa Ford ainda você tem a opção do híbrido, você tem uma opção do combustão, do elétrico e outras, né? Mas então essa educação do elétrico também passa por um processo de esperar o processo de maturidade da população, né? Da população e o processo de abastecimento, a estrutura do abastecimento rápido. Legal. E falando um pouco aqui sobre quais são... se você tivesse que dar 3 critérios para escolher um carro hoje, quais seriam para você? Quais são os 3 critérios Critérios? Critérios, momento de vida, orçamento. Exatamente. Você vai... Porque você falar qual carro você gosta hoje... Tô saindo da faculdade, ou acabei de casar com uma filha, ou os filhos saíram de casa, eu iria para um híbrido, né? Um carro híbrido, no caso das marcas que eu represento. A Kia tem... Todos são híbridos, né? São carros muito inteligentes. E tem os carros elétricos. E a Ford tem a Maverick híbrida, né? Que é uma beleza de carro, uma beleza de motor. E vai vir a Ranger híbrida e vão vir mais carros híbridos ainda neste ano. E quando a gente fala de híbrido, a gente está falando de 1.000 e poucos quilômetros de autonomia, né? Entre elétrico e combustão. Né? Exatamente. Nossa, E o híbrido da Ford e o da Kia também, eles não são plug-in. Tá. Então, você não precisa pôr na tomada. É um carro que é abastecido pelo... Se autoalimenta. Exatamente. Que legal. O motor elétrico. Então, ele é acionado automaticamente conforme ele é carregado. Então, são carros que fazem 20 km com litro, 25. Tem cara que falou que já fez 33 com um Niro daqui. Não sei, mas a média aí, uns 23, 24, isso com certeza. Nossa, para um país do tamanho do nosso, que a gente gosta muito de carro, como você disse, pode ser um... Para hoje, eu iria de híbrido. Legal. E qual é o erro mais comum de quem compra um carro zero hoje em dia? De quem compra um carro zero? O erro que ele comete, assim... É aquilo que a gente falou, o cara não pesquisar.
Eu acho que tem que pesquisar. Vai na emoção, não pesquisou, aí tem surpresa no pós-venda. Se o cara não pesquisa, ele erra. Ele tem que olhar, tem que analisar tudo e o lugar onde está comprando e a marca que está comprando, para ele não fazer uma coisa precipitada e acabar perdendo dinheiro numa desvalorização, né? Legal. Falando rapidamente aqui um pouco sobre a Kia, como que foi a vinda dela, né, para a região? Como que você visualizou? A operação sua em Caraguatatuba, você atua com as duas bandeiras no mesmo endereço, né? Aqui em São José tem 2 endereços das concessionárias. Como que você vê? Porque a Kia, antigamente, ela tinha poucos carros, né? Ou poucas opções, de certa forma. Mas ela veio de uma evolução também muito grande, com opções muito interessantes para o mercado brasileiro. Como que você vê a marca atualmente? Conforme eu falei para você, eu estive lá em Seul o ano passado, em outubro, e eu fiquei impressionado com a Kia. Lá em Seul, o país, né, a Coreia do Sul, ela tem 80% do emplacamento da Coreia do Sul é de Kia e Hyundai, que são a mesma empresa. Sendo que desses 80, 43 é de Kia e 37 é de Hyundai. Lá na Coreia do Sul, quem mais emplaca carro é a Kia, né? Perfeito. Ela é uma cidade. A fábrica daqui é uma cidade, a tecnologia que eles têm, o que eles têm é de se respeitar. Nos Estados Unidos, a primeira marca, depois das marcas americanas, é a Kia. Você vê lá muito aqui essas Carnival, esses carros grandes e tal. O Sorrento, que chegou agora aqui no Brasil, é uma barbaridade. Então, ela é uma marca muito boa. Os carros da Kia têm muita qualidade, né? Então, esse é um fator. Na verdade, Rafael, você perguntou como surgiu, como eu vi a Kia. Sim. Eu não vi a Kia, na verdade. O que aconteceu foi o seguinte: quando houve a parada da Ford, o Gandini, que é o dono da Kia do Brasil, ele conhecia minha loja, porque ele passa em frente à loja lá de Caraguatatuba, porque ele frequenta Ilhabela. Então, ele sempre passava lá. Aí ele achou o jeito de mandar uma pessoa dele, um diretor dele, me procurar para ver se eu não queria dividir a loja e fazer Kia lá na metade. E eu topei. Eu topei porque eu acredito na marca, senão eu não toparia. Sim. Aquele negócio. Eu acredito na Kia. Mas a Kia, ainda no Brasil, falta muito. Tem espaço ainda de desenvolver. Falta muito. Agora, a Kia do mundo está olhando para o Brasil com melhores olhos, até por causa da concorrência com os chineses. Então, eu acho que eu tenho uma tendência muito grande a melhorar. Sim. Mas hoje a Kia depende fundamentalmente da venda do Bongo, que é um caminhãozinho que ela fabrica, que entra em São Paulo e tal, um caminhão num preço muito bom, um caminhão 4x4, com ar-condicionado, 3 lugares, se não me engano é 174 mil, 175 mil. Muito voltado para empresas pequenas, médias. Você pode pôr baú, carroceria para fazer transportes mais leves. Sim. E que entra na cidade de São Paulo, que isso é um fator muito importante. Então, hoje ela depende fundamentalmente do Bongo, mas a Sportage ainda é um carro que vende muito bem. Muito conhecido. O Kia Niro é o melhor híbrido, é o mais econômico, é o híbrido mais econômico do Brasil, o Kia Niro, e é um belíssimo carro, uma delícia de carro. Legal. Né? A primeira vez que eu dirigi um carro autônomo, né, que ele dirige sozinho, foi um Kia. Nos Estados Unidos. Fica dentro da faixa certinha, troca certinho. É impressionante, assim. É impressionante. Falei que nos Estados Unidos tem muito Kia. Tem. Você andou no... Tem. É impressionante. Aí você tem aqui o Kia Niro, né? Tem a Carnival, que vem para o Brasil e que vende. Vendi muito bem Carnival esse ano, graças a Deus. Então, ela ajuda bastante. E temos o Stonic, que vai vir agora no segundo semestre, que é um carro menor, num preço melhor. Ele gira em torno, eu acho que vai continuar girando em torno de uns 140, 150 mil reais. Enfim, estamos também com um portfólio bem legal. E o bacana é que, assim, para quem não... Desculpe só interromper, mas a Sorrento, que chegou esse mês no Brasil. Aqui é a Sorrento, que voltou a vir para o Brasil e que está... um bólido. Vão lá conhecer aqui em São José. Para quem que é esse carro? Para qual tipo de cliente? Que tá o cliente família, que é um carro de 7 lugares, né? Perfeito. Ele é um carro de 7 lugares, com muita tecnologia,
gostoso de usar, gostoso de andar para viajar com família. É um espetáculo. Precisa pôr carrinho, precisa pôr malas, tem espaço. Tem espaço para tudo. Cabe não só a família, mas os pais, a sogra, quem quiser levar, o cachorro. A gaiola do papagaio, cabe tudo lá. Muito bom, muito bom. E onde que fica a concessionária? A gente ainda tem aqui as últimas perguntas, mas onde que fica a concessionária Kia? E também, depois pode falar da concessionária Ford. A Kia fica ali naquele mall, onde é a Mobile. Sim, próximo do Boi Galê, né? Ali exatamente. É no mesmo mall ali do Boi Galê, quer dizer, é na mesma propriedade onde é o Boi Galê e a faculdade é em Morumbi. Perfeito, em frente a Leroy Merlin, São José dos Campos, né? Exatamente. Do outro lado da Dutra. Da Dutra. Tem uma entradinha assim, tem que entrar ali como se fosse para a faculdade. Legal. Né? E a Ford, ela tá já na... A Ford está no Vidoca, onde sempre teve. Desde 2019, a gente está lá há 7 anos já no Vidoca ali na... É Vidoca, né? Que a gente fala. Sim. Ali acesso sentido Caraguatatuba, né? Mas no sentido de entrar em São José dos Campos. Exatamente. Quem vem da Tamoios para São José dos Campos está ali. Muito bom. Paulo, a gente está entrando aqui num ponto que até para conseguir dar conta, né? Desse olhar, dessa estrutura. Eu tô olhando aqui tudo que você trouxe aqui, muita projeção. Muita perspectiva, né? Independente do cenário macroambiente do Brasil, eu vejo muitas novidades, novos modelos, um mercado potencial gigante dentro do Brasil com sérios desafios. E para isso, você não vai ficar mais 50 anos tocando esse negócio, né? Aí você já entra num processo de pessoas, né, onde tem um processo de sucessão. E eu queria entender com você como que é esse desafio, né? Quem que hoje são as pessoas que tocam, né, esse processo para você? Porque é um processo de transição já, né? No caso da Ford, Rafael, a Ford sempre olhou para a sucessão, né? Quando eu entrei na Ford, meus filhos eram crianças, né? Mas a Ford sempre olhou para a sucessão. Então, o meu filho Ricardo, já novo, antes mesmo de entrar na operação, ele já fez alguns cursos dentro da Ford. Legal. Aí ele foi fazer administração de empresas lá em Itajubá e ele foi para o Rio de Janeiro trabalhar na Schlumberger. Estava muito bem, aí teve um problema de saúde e tal, voltou para cá, voltou para a Schlumberger, não se adaptou. Eu falei, vem trabalhar com o pai, vamos ver se você se adapta. E ele está comigo já há 10 anos, mais ou menos. Isso faz uns 10 anos. Eu acredito que daí para mais. Né? Legal. Não, é em torno de 10 anos. 10, 11 anos foi quando eu fiquei sozinho, que eu desfiz a sociedade com o Antônio Carlos. Nós desfizemos a sociedade. Sim. Ele começou a trabalhar comigo. Aí a minha filha foi para Campinas e estudou marketing e tal, se formou, estava fazendo um trabalho lá como estagiária, foi convidada a efetivar e tal, mas resolveu fazer um curso em Nova York e tal, veio a pandemia. Ela foi morar em Caraguatatuba. Aí começou a cuidar do marketing da gente, aí conheceu um rapaz lá, casou, e começou do marketing, ela abriu um escritório, eu comprei lá um escritório para ela fazer a agência. No fim, ela meio que desistiu da agência, largou lá e... Tinha muito espaço dentro da Ford para tocar, né? E ela começou a trabalhar com a gente. Hoje ela ajuda o marido, que tem uma ótica, e a gente na Ford, né? E o meu terceiro filho, que tem 24 anos, é novão, e que está começando a trabalhar com a gente. Naturalmente, os meus filhos acabaram indo para o negócio. Sem dúvida. Foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Mas, voltando à Ford, a Beatriz hoje, a minha filha... Ela está em São Paulo, no INSPER, fazendo um curso desenvolvido pelo INSPER para filhos de concessionários, para sucessão. É um curso de sucessão. Hoje tem faculdade de sucessão, tudo isso desenvolvido pela Abradif, que é a Associação Brasileira de Distribuidores Ford, da qual eu faço parte, eu sou vice-delegado lá da Abradif. Então, é isso. Tem que se preocupar com a sucessão, sim. Se sucessão eu não se herda, né? Ela treina. Ela treinável. Tem que treinar. Tem que treinar. Se eu não tivesse sucessão, talvez eu até tivesse pensando já em vender o negócio. Sim. Porque para você ficar, é o que você falou, não vou durar 20 anos mais do negócio. Não tem jeito. E todo negócio ele tem alguns poucos caminhos, né?
ou ele é sucedido e bem sucedido, ou ele é vendido, ou ele morre. Ou ele morre. Não tem outro caminho, né? Exatamente. A gente tem as nossas fases de ciclo de vida de produtividade, de desenvolvimento, mas chega uma hora que tem que se preparar para a sucessão. E a sucessão não é do dia para noite, muito pelo contrário, é um processo lento. Muitas das vezes tem que passar por todas as áreas da empresa para ter um olhar de dono de verdade. Porque senão, se não tomar cuidado, né? Eu tenho uma filha só de 3 anos. Os filhos já estão bem desenvolvidos, adultos, e tanto o Ricardo como a Bia são ótimas pessoas e, sem dúvida, ótimos profissionais. Mas se você não tomar cuidado, você promove muito conforto e não gera desconforto. E numa necessidade de sucessão que tem que resolver desafios diariamente, são 3 reuniões por dia, como você comentou, não está preparado. E aí não consegue segurar o rojão, que é o desafio de empreender e fazer as coisas acontecerem, né, Paulo? Exatamente, é isso mesmo. Mas, sem dúvida, o fato de ter a visão, a educação, a mentalidade, a cultura e estar se preparando, eu falo que não tem como dar errado. É uma questão de achar rotas e soluções. A gente já está chegando aqui na reta final. Se deixar, a gente tem muito assunto. Você pode ver que a gente não aprofundou em todos. Porque se deixar, vira 2, 3 horas. É muito o que falar, tem muito o que falar. Mas eu queria entender um pouco da sua visão no sentido de tendências, assim, né? O que você acredita para o setor. E aí, o que você acredita que é inevitável no mercado automotivo atualmente? De insights, tendência. Você trouxe aqui, Rafa, o híbrido e o elétrico, por exemplo. O que você acredita pro segmento daqui para frente, a tendência? Ô, Rafael, eu acredito assim, existe uma realidade do Brasil, que a gente falou aqui, que o Brasil não está crescendo. Então, o que acontece? Consequentemente, não cresce o emplacamento. Não cresce a quantidade de carros vendidos. Sim. Nós temos uma média de 2,5 milhões de carros vendidos no ano passado. Esse ano vai ser a mesma coisa. O retrasado foi isso. O ano que vem não vai fugir muito disso. Então, essa realidade do Brasil é uma realidade. E está entrando marca todo dia no Brasil. Na prática, não aumenta o volume de clientes, mas aumenta o número de marcas querendo vender para o mesmo cliente. Não aumenta o emplacamento, não aumenta a venda, mas aumentam as marcas. A diluição dessas vendas. Então, isso aí o que é? Vai dividir a fatia. Então, o que tem que fazer? Você tem que trabalhar muito bem. Você tem que atender muito bem. Você tem que ter o melhor pós-venda. Você tem que ter a melhor equipe. Você tem que ter tudo o melhor. Você tem que dar o máximo de si, uma equipe coesa, dar treinamentos, não regular em treinamentos, em todas as áreas, para você conseguir sobreviver dentro disso que está acontecendo. Do que está acontecendo, você pode até se superar, porque esse esforço é lógico que vai dar frutos. Sem dúvida, né? Sem dúvida. E perfeito. Sobre o carro de entrada, você acredita que ele vai subir, como a gente comentou? Ele tende a mudar, migrar, virar assinatura? Como que você vê essa figura do carro popular? A assinatura é uma coisa que está sendo uma realidade também. Todas as marcas hoje têm assinatura. Ainda não é uma cultura do brasileiro. Eu não sei se vai se tornar, mas já tem bastante gente usando o carro por assinatura. Pode ser que seja. Eu, sinceramente, não sei dizer se vai ser essa a tendência para o carro de entrada. É o que a gente falou. O carro de entrada... É mais comportamento do que o veículo em si, né? O carro de entrada, hoje exige... O cliente, a pessoa... exige muita coisa. Não só a pessoa, como a legislação, como a gente falou. Então, é um carro que já vai ser um pouco mais caro. São carros que vão ser melhores. O carro de entrada, ele vai ser um carro já carinho. Sim. Agora, com a eletrificação, isso pode diminuir, porque é o que eu falei para você, o carro elétrico está em desenvolvimento. Por enquanto, ele é um carro caro ainda, mas já foi muito mais. Já foi muito mais e tende a diminuir mais o valor, porque ele é uma construção mais simples. Sim. Eu vi uma pessoa que atua no mercado de seminovos, e ele fala muito da questão do mercado só dá certo quando o seminovo, as pessoas compram um seminovo, no sentido da marca. Porque comprar um
carro zero tem algumas características para a pessoa comprar o carro zero dentro da concessionária. Mas ele acaba virando um carro de longo prazo dentro da sociedade quando ele é bem aceito pelo seminovo, né? Então é um carro que deu ali seus 30, 40 mil quilômetros, mas o mercado deseja aquele carro no seminovo, né? Você acredita também que é assim que funciona o mercado? Você tem uma visão diferente disso? Não, sem dúvida nenhuma. O carro tem que ter um bom valor de revenda. No Brasil, tem que ter um bom valor de revenda. Você tem que comprar. Por isso que eu falei de analisar a marca que você está comprando na hora da compra. Você não errar na marca, analisar bem o que você está comprando. Porque às vezes você acha que está comprando barato, mas na hora de vender você vai ter que vender na meia tabela. Entendeu? Um quarto de tabela, ou não pega. Certo? Então, é fundamental, sim, que o carro tenha uma marca que seja boa de revenda. Até para girar, né? Senão ele trava, você fica amarrado, seu capital fica amarrado, né? Ou deprecia, que um quarto, nossa... É a primeira vez que eu escuto isso. Um quarto é força de expressão, mas meia tabela mas meio comum. Hoje já é meio comum praticar. Um carro de meia 120 tabela em sai por 60 é muita coisa de perder. E existe. Nossa. E eu não vou falar a marca aqui, mas tem marca que... É carro de leilão? Não é. Não. Brincadeira, né? Carro de leilão também desvaloriza, porque teve um leilão. Sim. E essas coisas todas aparecem. Hoje você tem a perícia veicular, que é uma coisa fantástica para o consumidor e para a gente, a tranquilidade que dá para a gente é muito grande, para o consumidor também. Então é lógico que você vai pagar bem menos e vai vender para o revendedor que compra esses carros e vende esses carros no preço que eles valem. Mas eu digo o carro que pelo pós-venda dele, pelo que gasta para uma revisão, pelo que gasta se quebrar e tal, ele fica muito defasado. Inviável também, inviável. Né? Legal. A gente tá chegando aqui na reta final, antes de fazer o quadro final com você, eu queria saber, assim, quais são os modelos que você mais gosta para você hoje da Ford daqui e por quê? Bom, a Ford eu gosto do Mustang. O que eu mais gosto é do Mustang. Sensacional. E aí, veja bem, aí um carro para uso e tal seria território. Eu gosto demais da território, né? Para família e tal. Sim. E o Mustangão é um carro. Agora, vou falar 3, porque a F-150 também é um negócio de louco. Só muda o destino, então. Por exemplo, vou pegar uma estrada com a esposa. Eu vou de Mustang. Isso. Eu vou curtir a família, seja no final de semana ou num passeio, eu vou de território. Isso. E aí, a F-150? Vou pra fazenda. Vai pra fazenda, a F-150, porque aí puxa o que precisa puxar, tem ali uns barros que precisa passar, então... Exato. Entendi. Mas toda a linha Ford tá bacana, e da Kia também. Mas da Kia, hoje eu escolheria o Sorrento, que é esse que lançou. Que é mais urbano, agora. É uma característica mais urbana. Né? E a Sportage. A Sportage também. Que é um show de carro. É consagradíssimo no Brasil. O Sorento seria mais para viagem a trabalho com a esposa? Viagem de família. De família, tá. E o Sportage, mais família, mas mais conforto? Também é família, que é um carro menor, né? Tá. É um carro menor, mas é um belíssimo carro. Legal. Muito bom. E para a gente chegar aqui na reta final, tem 2 dinâmicas. Eu queria que você trouxesse 3 ações práticas para qualquer empresa vender mais, manter padrão, qualidade, crescer com consistência, para já aplicar agora, nos próximos 90 dias. O que você pode compartilhar da sua visão? Pensa que você está falando com um empresário aqui, como se fosse para mim, mas imagina que são vários. Rafa, quais são as 3 ações que você deve aplicar na sua empresa para vender mais, padrão de qualidade, crescer com consistência? Marketing digital, eu acho que é fundamental investir o máximo que puder no marketing digital para o cara crescer. Investir em curso de atendimento, tanto para o marketing digital quanto para a loja, e fazer com que o negócio seja... Você deixar o seu negócio redondo para o cliente, quer dizer... Priorizar o cliente e a experiência dele. Em tudo. Sua majestade o cliente. Não adianta a gente ter tudo certinho, tudo bom, se você não traz cliente. Então, a sua majestade o cliente. E a majestade, você tem que tratar o cliente que nem um rei.
Sim. Né? Isso quem falava, eu estou parafraseando o meu ex-sócio Antônio Carlos, que ele falava, plagiando, né? Plagiando Antônio Carlos, que ele falava isso e eu uso até hoje. Perfeito. Sua Majestade, o cliente. Eu costumo falar que sem venda não existe o resto, Não, né? claro. E num processo de relacionamento com a marca, não é só vender, né? Então, assim, você bater ali a meta do seu mês, você vender tantos carros dentro da concessionária é uma coisa. Outra coisa é quando precisar de uma revisão, você ter um pós-venda, um cuidado. Se ele tiver dúvidas no processo, você auxiliar depois dessa primeira venda, para ele poder depois comprar de novo, fazer o serviço com você. Então, também ter o olhar de pós-venda é fundamental para que a relação seja saudável no longo prazo, né? Porque senão você fica gastando dinheiro para a primeira compra e ele não compra de novo. Essa graça, ela perde rápido, porque fica muito caro essa conta, né? Então, mas obrigado por compartilhar conosco. E aí, eu vou trazer agora uma palavra e aí você fala o que ela significa, o que você acredita dela, tá? Liderança para você é o quê, Paulo? É qualidade, honestidade, né? E humildade. Muito bom. Qualidade para você o que é? Qualidade é tudo bom. É tudo você ser bom em tudo que você faz. A sua empresa oferecer tudo bom. É o cafezinho bom, é o limpador do banheiro, é o mecânico e daí para cima. Toda a jornada dentro de uma empresa tem que ser boa para você ter qualidade. Atendimento para você é o quê? Fundamental. É o divisor de águas, né? É um divisor de águas, é fundamental. Confiança, o que é para você? Confiança é o que você transmite pelo que você faz na sua empresa. Tem que ter confiança. E a palavra que resume a sua fase atual, qual é? Deus no comando. Sempre. 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 Desde lá atrás. Desde lá de trás, agora e sempre será. Sempre será, amém. Paulo, muito obrigado, tá? Obrigado por estar aqui conosco. Por Eu que agradeço. Tantas histórias, bastidor, visão. Sem dúvida, a gente aprende muito. Eu sempre falo com os convidados que eu só tô de camarote aqui, porque eu fico vendo em primeira mão, né, esse conteúdo e sempre busco refletir na forma que a gente faz, porque são mais de 20 anos. 20? Quantos? 22 anos de Ford. 22 anos só de Ford, fora todo o restante de empreendedorismo. Então, a gente sempre está aqui aprendendo como aluno e agradeço por você compartilhar tanto conosco. Eu que agradeço muito, mais uma vez, Rafael, a oportunidade de estar aqui. Espero ter passado alguma coisa de bom. Sim. Que sirva para alguém, né? Sim. E estamos junto aí. Conta com a gente. Você sabe que você é um parceirão que a gente, desde que veio para São José, você foi das primeiras pessoas que a gente procurou. Sem dúvida. Né? Que você trabalhava na Papaya. Isso mesmo. E a gente ficou amigo aí até hoje. Muito bacana. E agradeço a amizade, a parceria. Eu até brinquei aqui fora da programação. Agradeço o presente de casamento até hoje, que a gente utiliza. E de verdade, assim, é uma amizade que se construiu e agradeço por isso. E quem aqui tiver a oportunidade, passando por Caraguá, visita a Econorte. Ela fica no sentido São Sebastião e Ilhabela e vai ter uma oportunidade de ver de perto tudo isso que o Paulo compartilhou. Mais uma vez, obrigado pela amizade e por toda a parceria. E você que está aqui até o final, você tem que curtir e compartilhar esse vídeo. Porque senão, como que outras pessoas vão saber e aprender tanto quanto foi falado aqui? Se você aprendeu, se você curtiu, curta, compartilha. E lembrando, você consegue assistir tanto no YouTube como também dentro do canal do Spotify na hora que você estiver dirigindo, tá bom? Um grande abraço a todos, obrigado. Abraço para todo mundo de Caraguá, aqui de São José dos Campos, das duas marcas, para a Bia, para o Ricardo e para toda a família, tá bom? Obrigadão, Paulo. Valeu, Rafael. Eu que agradeço. Muito obrigado. Valeu. Até a próxima.